Ana. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versículos de 1 até o de número 10. Os irmãos ouçam com bastante atenção. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Bondoso Deus, graças damos a Ti e pedimos a iluminação do Teu Espírito para estudarmos esta porção das Escrituras, dirigida a uma igreja tão complexa, tão difícil, tanto quanto as nossas em nossos dias, com membros tão semelhantes a nós, tão individualistas, tão longe daquilo que o Senhor tem determinado para a caminhada cristã. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos entender essa palavra, talvez melhor que entenderam aqueles nossos irmãos naqueles dias. Assim nós oramos e pedimos a Tua graça, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, como viver bem? Um combate à sabedoria humana. Se nós desejamos viver bem, nós precisamos repensar os elementos da sabedoria humana. Ao longo da história, a humanidade tenta responder a uma pergunta. E a pergunta é: como viver bem? Alguns homens tentaram e deixaram algumas máximas, algumas pequenas frases para expressar o que eles entendiam sobre viver bem. Um deles viveu por volta do ano 400 a.C. O nome dele era Sócrates, filósofo grego. Esse homem disse o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Vamos falar juntos? Conhece-te a ti mesmo. Ele nos apresenta o homem como o centro do saber. O homem é o dono do poder. O homem é autossuficiente. É capaz de interpretar a realidade sem auxílio de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos este homem. Porque este homem tem sido cantado nas igrejas. Este homem tem sido alvo da preocupação nos cultos. O culto muitas vezes gira em torno do homem. A preocupação de muitas igrejas tem sido o homem e o seu bem-estar. Fala-se muito de bênçãos, fala-se muito de curas, fala-se muito de poder. Mas, e se porventura, para o seu bem,
se for necessário, que você não saia daqui essa noite tão bem quanto você entrou. Houve um outro homem chamado Zenão, e precisamos ter o cuidado de não confundi-lo com um que viveu na época de Sócrates, na verdade, uma geração anterior a Sócrates. Esse Zenão que eu me refiro é lá por volta do ano 200. Esse Zenão, ele dizia o seguinte: domina-te a ti mesmo. Vamos falar juntos? Domina-te a ti mesmo. Aqui nós temos o ideal de controle absoluto. É o controle dos desejos, é o controle do prazer, é o controle da dor. E meus irmãos, essa ordem, como foi bem assimilada até os nossos dias. Em nossas igrejas, o homem não somente acredita dominar a si mesmo, como ele dá ordens a Deus. Ele exige cura, ele exige finanças. A máxima é que o homem não pode contentar-se com pouco, pois ele é filho de Deus, ele é filho do dono do mundo. Mas nós nos deparamos com a fala do Senhor Jesus. E estes homens que viveram no período muito específico da história, Sócrates por volta do ano 400, Zenão por volta do ano 200, o período que nós chamamos de período interbíblico, intertestamentário, o período do silêncio de Deus, o período que Deus não falou, Deus ficou em silêncio, o povo ficou sem profecia durante longo tempo. Nós encontramos essas falas como sendo um convite para o bem viver, e o silêncio de Deus mostrou que essas falas, elas não trouxeram satisfação ao coração humano. E então vem Jesus, Antônio Vitor, e o Senhor Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos apresenta uma máxima completamente contracultural. Ele nos apresenta uma máxima que vai contra o senso comum. É como, por exemplo, quando nós nos detemos no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Nós somos convidados a andar na contramão do mundo. Então, conhece-te a ti mesmo? Tem resolvido para você? Domina-te a ti mesmo, Luísa? Resolve para você? Jesus nos oferece uma outra máxima: nega-te a ti mesmo. Vamos falar juntos? Nega-te a ti mesmo. Meus irmãos, aqui não é o homem no centro, é Deus o centro. Aqui não é o domínio do ego, mas é a morte do ego. Aqui não é a exaltação da razão humana, mas é a submissão à revelação divina. E é o que nós viemos fazer aqui essa noite, Cícero. Nos submetermos à revelação divina. Abrirmos mão da exaltação da nossa razão humana. E meus irmãos e irmãs, é nesse contraste que Paulo escreve aos Coríntios. Uma igreja que vivia uma profunda crise espiritual. É claro que você conhece a carta de Paulo aos Coríntios. Você é crente, você lê a Bíblia. É claro que você conhece essa carta. Nessa carta você vê uma igreja que tem divisões internas. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Eu sou melhor que vocês, eu sou de Cristo. Será, meus irmãos, que a nossa igreja não tem se parecido muito com essa igreja de Corinto? Nela havia disputas por status espiritual. Status espiritual. Disputas pelo poder. Abusos do culto. Imoralidade tal qual havia no mundo. E orgulho intelectual, teológico.
Corinto era uma das cidades mais ricas e intelectualmente mais sofisticadas do Império Romano, do mundo romano naqueles dias. E nós bem sabemos que Paulo, dotado de toda a sabedoria de Deus, ele escolhia lugares estratégicos para pregar a palavra. Paulo escolhia lugares estratégicos para fundar igrejas. E Atos 18 nos fala que Paulo foi para Corinto. Diz assim, depois disto, isso o quê? Aqueles eventos que Paulo havia passado lá em Atenas, partiu para Corinto. Uma cidade rica, uma cidade intelectual. De repente você deseja estar numa cidade assim. Uma cidade rica, uma cidade intelectual. Mas, meus irmãos, era também uma das cidades mais moralmente decadentes. Rica, espiritual, e a moral era decadente. É nesse contexto que vemos irmãos que se achavam demais. Eles pensavam de si mesmos muito mais do que convinha. Eles achavam acerca de si mesmos muito mais do que eles eram. Eles se julgavam sobremaneira sábios. Eram tolos. Tenhamos cuidado, irmãos. De repente estamos nos achando mais do que convém. Estamos nos achando a cereja do bolo. Estamos achando que nós é que fazemos a diferença. Deus nos tira hoje e amanhã ninguém sente falta. E não precisa de nós para fazer a sua obra. Pela sua graça, Ele usa a nós, homens e mulheres, e não permite que anjos façam o trabalho que nós temos feito. Então, meus irmãos, nesse contexto de gente que se achava demais, que se considerava demais, que se via sábia demais, um verdadeiro desastre, Paulo, então, combate a síndrome do já sei tudo. Você é o crente que já sabe tudo? Você é o bonzão? Sabe mais que todo mundo? Será que eu sou o pastor bonzão? Que sabe mais que todo mundo? Coitado desse tipo de crente. O crente do já sei tudo. Então Paulo, ele começa a apresentar 3 atitudes verticais, vindas de Deus, do céu para a terra, para nos conduzir à verdadeira sabedoria. Aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Você vai participar da ceia do Senhor. Não deixe a sua tolice fazer que você coma do pão e beba do cálice para a sua condenação. Não deixe que o pão e o cálice transformem-se em veneno no seu ventre. 3 atitudes verticais que refletem não a máxima de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ou a dizer não, domina-te a ti mesmo. Mas essas atitudes verticais que Paulo recebe dos céus à terra, de Deus para o homem, elas refletem a máxima de Cristo: nega-te a ti mesmo. Então, meu irmão e irmã, você só conseguirá negar a você mesmo. E esse é o desafio. Negar a nós mesmos. Nós nos conhecemos, né, dona Lili? Nós somos o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós precisamos aprender a negarmos a nós mesmos. E só conseguiremos negar a nós mesmos quando formos alcançados pela sabedoria divina, porque a sabedoria divina aniquila toda a altivez. Então esse é o primeiro ensino de Paulo para nós. A sabedoria divina aniquila a altivez. Vamos falar juntos? A sabedoria divina aniquila a altivez. No versículo 1, ele diz aqui: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria.
Paulo está afirmando que ao chegar em Corinto, ele não se apoiou em retórica, em eloquência, em sabedoria humana. No versículo 1 ele deixa claro, ele não veio com superioridade de palavras. No versículo 3 ele diz que ele se apresentou em fraqueza, temor e tremor. É assim que nós precisamos nos apresentar no culto a Deus, especialmente no dia de ceia. Fraqueza para comer do pão, beber do cálice e sair daqui fortalecido. Temor que deve acompanhar toda a nossa vida. E grande temor para nos fazer ter medo do pecado. Nos versículos 4 e 5, ele mostra que o poder não estava na forma. O poder estava na ação do Espírito Santo. Aí no versículo 2, meus irmãos, a mensagem de Paulo é simples, Lídia, é simples e escandalosa. Cristo foi crucificado. Esta é a mensagem de Paulo. Paulo deliberadamente rejeita qualquer tentativa de autopromoção espiritual. Ele sabia que a cruz humilha o orgulho humano. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos homens que entenderam isso, Moisés, porventura você quer discutir que Moisés não tenha sido o judeu mais instruído do Egito naqueles dias? No entanto, ele se declara incapaz, e então Deus o usa. Deus o usa somente quando ele reconhece a sua fraqueza. Quer ser usado por Deus, meu irmão, minha irmã? Reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você é incapaz. Aí nós olhamos para a história dos juízes e pegamos lá Gideão. E Deus reduz um exército gigantesco para 300 homens. Para que ninguém se gloriasse. Para que ninguém dissesse assim, foi a minha força que me salvou. Então essa noite, meus irmãos, é a palavra, o pão e o cálice que vai nos fortalecer na nossa luta diária. A verdadeira sabedoria começa quando paramos de confiar em nós mesmos. Presta atenção, só depois que nos tornamos humildes e ensináveis, boquiabertos com a santidade e soberania de Deus, tal qual o profeta Isaías, reconhecendo a nossa pequenez, tal qual Moisés, o Salmo 90, desconfiando dos nossos pensamentos, tal qual Paulo falando aos Filipenses, dispondo a nossa mente para que ela seja completamente transformada, tal qual Paulo falando aos Romanos. É então que a sabedoria divina há de se tornar nossa. O nega-te a ti mesmo passa pelo humilha-te a ti mesmo. Então, irmãos, em quem temos confiado mais? Nós temos confiado mais em nós mesmos, na nossa própria capacidade, ou no poder do Espírito Santo? Em que você tem confiado mais? Na sua capacidade? Cuidado. Da noite para o dia, somos fragilizados por enfermidades. E o mais capaz, da noite para o dia, não sabe dizer nem o próprio nome. Nós só conseguiríamos negar a nós mesmos quando formos alcançados pela sabedoria divina. Mas então eu estou perdido, porque eu sou tolo e não sábio. Se nós formos sinceros, nós vamos nos apresentar a Deus tomados desse desespero. Sim, meus irmãos, é verdade, mas pela graça, a sabedoria de Deus é compreensível aos que são espirituais. Presta atenção nisso. Esse é o segundo ensino de Paulo. A sabedoria divina é compreensível aos que são espirituais. Vamos falar juntos? A sabedoria divina é compreensível aos que são espirituais. Olha o versículo 7 e o versículo 8. Presta atenção. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então presta atenção,
quando Paulo diz, falamos sabedoria, ele está dizendo, pregamos o evangelho do Cristo crucificado. Então, Guilherme, quando Paulo fala, falamos sabedoria, ele está dizendo, pregamos o evangelho do Cristo crucificado. Essa sabedoria, ela não pertencia àquele século. E não pertence também ao nosso século. Essa sabedoria não é fruto de status. Há muitos doutores por aí, totalmente ignorantes das coisas de Deus. E irmãos analfabetos ou semi-analfabetos, conhecedores profundos das verdades das Escrituras. Essa sabedoria, ela nunca vai ser resultado de privilégio intelectual. Sim, Deus chamou homens de grande capacitação. Mas Deus também chamou homens muito simples para realizar o seu trabalho. Experimentados aqui. Quem eram os experimentados? Experimentados aqui, Vaneida, traz a ideia de espirituais. Mas, irmãos, os coríntios eram experimentados? Não. Eles não são o que parecem ser. Eles não são o que anunciam ser. Os coríntios acreditavam que apenas uma elite espiritual compreendia as coisas de Deus. Isso gerou na igreja orgulho, divisão, falsa espiritualidade. Então, Viviane, o apóstolo Paulo vai desmontar essa ideia. Ele diz, nenhum dos poderosos deste século conheceu essa sabedoria. Prova bíblica, os fariseus conheciam a lei, mas rejeitaram o Messias. No entanto, Pedro, um pescador simples, compreende o Cristo revelado pelo Pai e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta não é quanto eu sei, mas quanto eu tenho deixado o Espírito Santo me ensinar. Meus irmãos, até que ponto as nossas atitudes têm se assemelhado com as atitudes dos crentes de Corinto? Porque se for para ler a Bíblia achando que nós somos os melhores, se não for para pegar essa carta de Corinto e nós nos encaixarmos, ô Lúcia, dentro dessa carta aqui, nós estamos perdendo o nosso tempo. É preciso que na noite de Santa Ceia nós façamos um exame muito profundo, muito criterioso e perguntemos a nós mesmos, será que não somos um pouco arrogantes, não? Eles eram crentes muito arrogantes, tem crente arrogante. Eles eram crentes muito arrogantes. Eles banalizavam o sagrado, não se importavam com as coisas sagradas. Tem gente que não importa com a ceia, tanto faz. Semana inteira de oração, preparação para a ceia. Alguns são estudantes, outros trabalham, outros estavam doentes, né? Mas é a semana de preparação para participar da mesa da comunhão. Eles banalizavam as coisas sagradas, irmãos. Será que nós vamos comer desse pão e beber desse cálice como se fosse o café da manhã da nossa casa? Porque não é. E se esse café é o café de Deus para nós, se esse banquete é o banquete de Deus para nós, então nós precisamos nos preparar um pouco mais para participarmos dele. Não podemos comer esse pão e beber esse cálice de qualquer maneira. Então espero sinceramente que todos vocês tenham orado a semana inteira. De repente você não veio no templo, mas você teve o zelo de orar a semana inteira, de se preparar a semana inteira. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não tem jeito de correr daqui agora. Você vai ter que se examinar. E a Bíblia fala, coma, beba. Não é para ser covarde, não. Examinei, não orei, deixei rolar solto, não levei a sério. É melhor não comer nem beber não, que de repente eu vou chegar em casa e vou bater as botas hoje ainda. Não pense não. Coma e beba, né, damas? A Bíblia fala, coma e beba. Divisões. Será que nós somos semelhantes àqueles irmãos? Ao invés de sermos agentes da unidade, somos os agentes da divisão? Irmãos, precisamos ser agentes da unidade. Não é fácil, mas nós temos que nos esforçar acerca dessas coisas. E reverência. Vocês são muito reverentes.
Eu falo com muito temor e respeito a todas as igrejas que passei ao longo desses mais de 30 anos de pastorado. É uma das igrejas mais reverentes na hora da pregação. A menina é um pouco levada, a gente sabe disso. A menina se levanta, anda, adolescente, de vez em quando dá uma... Mas até os adolescentes têm sido muito cuidadosos, né? Havia muita irreverência. Não, eu tenho percebido e eu louvo a Deus. Eu acredito que tem havido reverência. Havia imoralidade, misericórdia, que não haja imoralidade em nosso meio. Meus irmãos, se de fato a sabedoria daquele povo fosse espiritual, eles não teriam adorado o Senhor da glória para minutos depois aclamar em alto som: crucifica-o! Cuidado, para você não sair daqui e clamar em alto som: crucifica-o! Negar a si mesmo é o primeiro passo, meus irmãos, para nós compreendermos as coisas do reino de Deus. E por fim, se nós desejamos de fato vencer essa batalha da cruz contra a sabedoria humana, né? Negar a nós mesmos, nós precisaremos amar o Senhor de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, porque a sabedoria divina, ela se revela aos que amam profundamente ao Senhor. Esse é o último ponto. Vamos falar juntos? A sabedoria divina se revela aos que amam profundamente ao Senhor. Ao versículo 9, um dos textos mais belos da Bíblia. Você vai querer ler comigo com certeza. Vamos ler juntos o versículo de número 9. Vamos ler juntos, irmãos. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo está afirmando que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração humano não imaginou o que Deus tem preparado para a Úrsula, o que Deus tem preparado para o Lion, o que Deus tem preparado para o Pedro, o que Deus tem preparado para a Rafaela. Mas Deus revela essas coisas pelo seu Espírito. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. O Espírito Santo ilumina a mente espiritual. O Espírito Santo revela progressivamente, pouco a pouco, as riquezas do Reino Santo do Senhor Jesus. Essa é uma revelação que não é para curiosos. Essa revelação, meus irmãos, é para aqueles que amam a Deus. Daniel amava a Deus. Por isso Deus revelou mistérios, porque ele o buscava com o coração rendido. Maria de Betânia, Marta se ocupava com muitas coisas, Maria, porém, escolheu a melhor parte. Quem ama profundamente a Deus, não sofre da síndrome do já sei tudo. Quem ama profundamente a Deus, abandona as vaidades. Quem ama profundamente a Deus, escolhe a cruz. Quem ama profundamente a Deus, aprende a viver na dependência do Espírito Santo. Meus irmãos, essa noite Deus nos revela pela sua palavra a sua graça, o seu cuidado, o seu amor, a sua direção. E nada disso vem do intelecto, mas tão somente da comunhão com Deus. Eu quero concluir convidando todos nós a buscarmos não uma espiritualidade exibida. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu sou melhor ainda, eu sou de Cristo. Não quero ser melhor do que seus irmãos, não. Meus irmãos, eu quero convidá-los a buscar o conhecimento, mas não um conhecimento inflado. Estudamos hoje a introdução aos 12 profetas menores. Terça-feira vamos estudar o livro de Hebreus. Quarta-feira vamos estudar a carta aos Filipenses. Domingo pela manhã vamos estudar o profeta Oséias. À noite vamos estar pregando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, seguindo aqui a sequência. Mas eu não quero convidar vocês a um conhecimento inflado. Os doutores, os sabichões do meio do povo de Deus. Mas há uma sabedoria que nasce da cruz,
Sabe por quê, meus irmãos? Nós nunca seremos perfeitos. Mas, Tânia, você não vai ser perfeita, mas você pode ser mais consagrada. Você, meu querido irmão, não precisa ser perfeito, mas você pode ser mais humilde. E todos nós, tão autossuficientes, precisamos aprender a sermos mais dependentes de Deus. A cruz destrói o orgulho humano. A espiritualidade verdadeira gera humildade, não superioridade. O conhecimento sem amor gera arrogância, mas o conhecimento com amor iluminado pelo Espírito gera transformação. Hoje, Jesus continua dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez, irmãos, estejamos confiantes demais na nossa razão. Talvez estejamos fundamentados demais na nossa experiência. Talvez estejamos ancorados demais no nosso saber religioso. Mas Cristo, essa noite, nos convida a descer do pedestal e nos rendemos à cruz. Sabe por quê, o presbítero Renato Júnior? Porque a cruz de Cristo nos nivela. Ninguém é maior aqui. Maior é somente um: Jesus, o Cristo, o cabeça da igreja. A verdadeira sabedoria não é saber tudo, é conhecer a Cristo e ser transformado por Ele. Então, meus irmãos, escolhamos hoje menos de nós. Escolhamos hoje mais da cruz. Escolhamos hoje tudo de Jesus. Menos de nós, mais da cruz, tudo de Jesus. Vamos falar juntos? Menos de nós, mais da cruz, tudo de Jesus. Mais uma vez, menos de nós, mais da cruz, tudo de Jesus. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Essa palavra confrontadora, exortatória, para aquela igreja em crise, para aqueles irmãos complicados. Essa carta também serve para nós, uma igreja que passa pelas suas crises. Nós que também somos pessoas complicadas e difíceis, que o Teu Espírito opere em nós e que nós neguemos a nós mesmos, para que Cristo seja tudo em todos. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.